pessoal, tudo bom? Como a gente não teve aula essa semana por causa do feriado, eu preparei esse vídeo para dar algumas instruções em relação ao formulário dessa semana. Bom, primeira coisa, vocês já sabem, assistam o vídeo que tem os vocabulários. Esse vídeo só tem o vocabulário mesmo, tá? Alguns têm tradução, outros não têm tradução, acho que vocês pelas imagens, pelo contexto vão conseguir entender. Mas vocês vão reparar que alguns vocabulários eles têm uma explicação, uma definição em inglês. Fiquem atentos a essas palavras que já têm a definição em inglês, porque eles vão ser importantes para um exercício que tem no formulário. Então vamos lá. Atividade 7, atividade avaliativa. Por favor, coloque o nome completo, tá, pessoal? Para eu poder identificar vocês mais facilmente. A palavra-chave é essa daqui, mas não precisa se preocupar, porque eu vou adicionar lá na postagem. Lá no livro de vocês, ele vai abordar o tópico de artes visuais. Então, esse primeiro exercício tem aqui uma série de exemplos de tipos de arte, e você tem que identificar que tipo de arte que classifica essa foto. Então, a Mona Lisa, por exemplo, ela é o quê? Uma sculpture, photography, movies, animation, comics, graffiti, computer art, painting. E o mesmo se repete para todas as outras imagens que tem aqui. O exercício 2 fala aqui que as artes visuais se relacionam evidentemente ao sentido da visão e tem algumas palavras que são relacionadas a artes visuais. Então, dessas 7 aqui, você tem que selecionar 5 palavras que se relacionam às artes visuais. Na dúvida, pesquise o significado de cada uma delas, não chutem. Exercício 3, o estilo de exercício que vocês já estão acostumados para completar as frases com as palavrinhas que tem aqui na caixa, tá? Essas palavras tem lá no livro de vocês, também tem no videozinho que eu sugeri que vocês assistissem antes de começar a fazer o formulário. Para fazer o exercício, não precisa digitar a frase inteira, somente a palavra correta para completar, para dar o sentido na frase, tá bom? Palavra em inglês, por favor. Não quero palavra em português. O exercício 4 do formulário é o exercício 4 do livro de vocês, da página 114. É o mesmo esquema também do exercício que vocês acabaram de fazer e já estão familiarizados. Tem aqui o trecho inteiro e tem que utilizar essas palavras para completar. Eu já separei aqui em trechos as frases. E aqui nesse caso não precisa nem escrever, é só selecionar a opção correta. O segredo aqui é o contexto. Então, por favor, leiam aqui, se não tiver claro, pesquise o significado aqui dessa frase e o significado de cada uma dessas palavras para selecionar a opção correta. O exercício 5 do formulário também é o exercício 5 do livro de vocês, da página 14. Aqui é aquilo que eu comentei, vocês têm as palavras em inglês e tem as definições. Vocês podem utilizar o texto para ajudar a entender o significado de cada uma delas. Vocês podem pesquisar o significado ou então assistam o vídeo que eu preparei que vai ajudar vocês com o exercício 5. Mesma coisa aqui também, não precisa escrever. Eu já separei aqui em opções. Então, to show an idea, o que é? Permanent, to last, to capture, certain. É só vocês verificarem e confirmarem o significado de cada uma das palavras e o significado das frases. E os dois últimos exercícios do formulário, ele é dividido em duas partes. Então vocês estão vendo aqui. Complete each sentence with a word from the box, then match each picture to correct the sentence. Esse aqui é o exercício 6, que vão ser 2 páginas. Então, a primeira parte, 6.1, complete as frases usando as palavras da caixa. Então, o mesmo esquema do outro exercício. Tem aqui audience, oral, subject, meaningful, shock, witness. É só escrever aqui a palavra correta, uma dessas palavras aqui, tem que ser a palavra em inglês, para vocês completarem o sentido da frase. Aí, vocês vão passar para a próxima tela. O exercício 6.2 é continuação do exercício da página anterior. Então, são as mesmas 6 frases do exercício anterior, estão aqui ainda sem completar. Eu não coloquei a palavra aqui para não dar resposta para vocês. O que vocês vão ter que fazer é verificar qual dessas frases que combina
com essa imagem. Então a imagem 1 tem esse desenho aqui de um palco e um microfone, e aí vocês vão ver qual frase que combina. The student gave an, alguma coisa, presentation with images on a screen. Alguém saw the thief stealing the canvas. The painting was, to her, showed their anger with the artist didn't appear. The image portrayed the man who was in. Her dogs were of her portraits. Vai ficar mais fácil vocês entenderem essas frases, porque vocês já completaram essas mesmas frases na página anterior. Quando vocês finalizarem, cliquem em enviar, mas esse formulário vai ficar aberto até segunda-feira que vem. Então, se vocês lembrarem de alguma coisa, perceberem que cometeram algum erro, é só clicar lá no mesmo link e editar as respostas de vocês, tá bom? Que nem eu falei, a palavra-chave vai estar lá disponível na postagem. Qualquer dúvida é só mandar mensagem para mim, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigadão, um abraço, tchau, tchau.